A gente está Então, começando. eu tinha falado sobre a natureza e as exigências da justiça, segundo São Tomás de Aquino, né? Então, a ideia principal é que o primado da justiça é a chave do universo moral de São Tomás de Aquino. Então, uma das características mais notáveis da moral de São Tomás é o tríplice primado, que é reconhecido em planos diversos. Primeiro, a caridade. Segundo, a prudência. E terceiro, a justiça. O que são? O que é isso? São virtudes. E essas virtudes aperfeiçoam a personalidade, graças à comunhão com Deus e com os outros, né? Num clima de verdade realista. Então, o individualismo ou o infantilismo, no terreno moral, prende a problemas instintivos, dando predomínio às virtudes ou preceitos que dizem respeito às paixões. Então, se desconhecer a importância das virtudes, né, de domínio ou amadurecimento pessoal, porque elas são básicas, sem dúvida, enquanto preparam a pessoa para a verdadeira ação, São Tomás reconhece que o ser humano é senhor de si, é dono de seus atos, é dotado de liberdade. E para nos orientar a Deus e entrar em comunhão com os outros. Daí a primazia das virtudes teologais, né? Fé, esperança e caridade. E a caridade, a primazia. E a virtude da justiça, ela tem a primazia no plano moral. Então, a justiça é uma virtude social. Ela aperfeiçoa as relações humanas através do reconhecimento efetivo dos direitos de cada pessoa e de cada grupo de pessoas, e mediante a tendência constante para o bem comum. Então, a justiça é para a sociedade o que a saúde é para o corpo. O objetivo da justiça é o direito. Ele porta, ele comporta, ele parte da definição comum dos juristas e moralistas, né? O direito é aquilo que é devido a uma pessoa, a cada pessoa. Isso se fundamenta como decorrência da originalidade da pessoa humana, imagem intocável de Deus. Aí nós temos, então, a conexão teológica entre aquilo que é humano e aquilo que é divino. Então, dotado de uma natureza complexa e perfectiva, o ser humano, ao se unir em sociedade, ele se apresenta como sujeito de direitos. Quer dizer, do reconhecimento por parte do corpo social e de cada um dos outros membros do corpo social, da sua participação no bem comum, daquilo que é necessário e conveniente para a sua subsistência, realizando, com a realização e valorização, como pessoa humana. Então, o direito é, assim, a projeção social da personalidade. Então, variável, embora em suas determinações concretas, o direito não é uma ficção. Ele se funda na natureza espiritual social do ser humano. Há, assim, um núcleo de exigências básicas a serem determinadas pelas leis positivas. E São Tomás compreende o direito natural
de maneira, mas de situações e conjunturas, em conjunto das terminações positivas. Como é que São Tomás divide a justiça? Ele tem um primado da justiça geral. Na época dele, falava-se assim. Hoje, nós chamamos justiça geral a justiça social. Então, a compreensão do direito como decorrência do caráter pessoal e social do ser humano leva São Tomás a manter, seguindo Aristóteles, dois tipos de justiça. O que ele chama, em primeiro lugar, a justiça geral, que nós chamamos justiça social, cujo objeto é o bem comum, quer dizer, aquilo que é justo socialmente. E a justiça particular, que reconhece os diversos direitos dos membros do corpo social. Quer dizer, e essa justiça particular vai se subdividir em justiça distributiva e justiça comutativa. Então, a justiça distributiva é exercida por todo aquele que é chefe, em qualquer grupo social. Então, na família, na empresa, numa comunidade, num país. E tem como objeto a repartição ou distribuição dos encargos e vantagens de maneira proporcional à função e utilidade de cada um, dentro do corpo social. Então, ela encerra os membros de uma sociedade na sua inter-relação, na sua maior ou menor capacidade de contribuir para o bem comum. Então, essa noção clássica parece da maior importância para a apreciação da igualdade social, que é a luta contra os privilégios. Será privilégio condenável toda vantagem atribuída a um indivíduo ou a um grupo, desde que não haja uma referência ou orientação direta ou indireta ao bem social. Então, vejam, hoje nós vivemos na nossa sociedade o grande desafio de como nós podemos trabalhar a dimensão de uma justiça distributiva, que é o problema da desigualdade. Por que existe desigualdade na nossa sociedade? Porque há leis que distribuem os bens para uns poucos e, para a maioria, muito menos. E é por isso, então, que nós temos desigualdade. Ora, a justiça distributiva requer leis que equilibrem essa dimensão de distribuição das riquezas produzidas. Então, esse talvez seja o grande desafio que agora, na nossa sociedade, está sendo trabalhado com a taxação dos mais ricos, quando se fala em você ter privilégios para, sobretudo, por exemplo, nós tivemos no Brasil 400 anos de escravidão. Então, veja, há uma situação bastante grave que nós podemos dizer da população negra, que hoje ocupa quase 90% dos que estão na cadeia. Então, veja, há uma situação social muito grande. Então, é preciso dar a esse grupo social maior poder. Vocês sabem, outro grupo social, a gente podia dizer, não é um grupo social, a metade da população, as mulheres. Vocês veem como é difícil você hoje aplicar leis que dizem que, num partido político, deve haver um número X de mulheres participando. Então, elas devem ser, digamos assim, favorecidas para participar da política. Então, veja, é uma situação difícil? É, mas não é impossível. É possível a gente trabalhar na justiça distributiva com modificação das leis que regem o nosso país. Então, veja, está claro o que é essa justiça distributiva de que falava São Tomás. Evidentemente, existem pessoas que
recebem mais, porque fazem mais para a sociedade. Né? A gente pode imaginar um juiz. Para que o juiz não seja corrupto, ele tem que ganhar o suficiente para não se deixar levar por uma corrupção. Está vendo? Então, é nesse sentido que a gente pode dizer. Agora, tem limite também isso, né? Quer dizer, um juiz não pode ganhar, sei lá, R$ 200 mil por mês, que seria desproporcional. Então, se vocês derem uma olhada na lista de todos aqueles que hoje, né, quando está fazendo essa questão do arcabouço fiscal e tudo isso, aqueles que recebem, né, os projetos sociais estão em volta de 80, 90 bilhões. E aquilo que vai para o judiciário, que vai para o exército, que vai para isso, dá 230 bilhões. Quer dizer, que nós temos uma distribuição muito desigual, né, que precisa ser trabalhada. Mas é claro que quem tem esses privilégios não quer deixar os privilégios. Né? Então, vejam, esse é o problema da justiça distributiva. E tem a justiça, São Tomás fala, da justiça comutativa. Essa justiça comutativa considera os direitos absolutos de cada pessoa, tendo em conta as exigências fundamentais da natureza humana, o que são o direito à vida, direito aos bens necessários para a subsistência, direito à honra, direito de constituir família. Desculpe, eu estou com uma tosse terrível. Direito, que são os direitos fundamentais, aquilo que a ONU colocou como os direitos humanos fundamentais. Então, assim como as ações das pessoas ou grupos, quer dizer, os direitos adquiridos por um trabalho realizado, contratos devidamente estipulados, etc. Então, a justiça comutativa, ela é uma justiça que talvez tenha mais leis que a protejam hoje. Mas a gente pode dizer que ainda falta muito. Né? Por exemplo, nós temos uma justiça comutativa, assim, teórica, mas não temos uma justiça comutativa no nível econômico, por exemplo. Né? Então, por exemplo, quando você pensa no salário mínimo, quem ganha um salário mínimo dá para sobreviver? A gente podia ser honesto e se perguntar: é possível sobreviver com salário mínimo? A gente sabe que não é. Então, veja, isso, mas é o que os governos são capazes de oferecer e tem sempre, digamos assim, restrições para aumentar aquilo que deveria ser um bem para cada um. Né? Cada um deveria ter para existir. Vejam, por exemplo, agora a discussão nessa área da comutativa com a semana, né? Semana de 4 dias. Não está sendo discutido isso agora? É claro que os donos de empresa vão dizer, não, nós vamos perder com isso, tal. Claro. E os outros vão dizer, não, mas a gente pode até, tendo melhores condições e tal, trabalhar mais, produzir melhor. Então, vejam, são discussões, tanto a distributiva como a comutativa, que estão permeando a nossa sociedade. Então, para São Tomás, essas 3 modalidades de justiça geral, distributiva e comutativa, são necessárias ao equilíbrio social. Mas, ele diz, uma primazia da justiça geral, que inspira e dinamiza as outras duas justiças. E, em seguida, coloca-se a justiça distributiva e, finalmente, a comutativa. Então, o individualismo moderno parece ter invertido essa hierarquia, né, na mentalidade corrente. O ser humano comum, quando fala em justiça, pensa hoje, né, quase exclusivamente na justiça ativa, cometendo os direitos, né, concebendo, né, os direitos como absolutos. Quantas pessoas dizem, eu sou livre, eu faço o que eu quero, na minha vida mando eu, no meu dinheiro mando eu posso fazer o que eu quero. Agora, é claro, catequese cristã
poderá ser de grande utilidade, né, social, se insistir nessa noção integral da justiça, com a primazia do bem comum, que é objeto da justiça geral ou social. Igualmente, ao aguçar e a consciência social sobre a sua repercussão na distribuição de vantagens e encargos nas modernas sociedades. Quer dizer, essa sociedade hoje que está distorcida pelo acúmulo de privilégios indevidos. Até aqui foi tudo bem? Dá para continuar? Tá. Então, a indicação de alguns problemas básicos. Primeiro problema é a estruturação social, quer dizer, o papel da lei. Em conexão com a moral das virtudes, que devem aperfeiçoar a pessoa, expõe São Tomás o quadro social em que se devem desenvolver as atividades do ser humano, né, que é normalmente virtuoso. Nossa sociedade deve ser finalizada pelo bem comum, cujo intérprete e realizador é o chefe da comunidade. Então, na sociedade perfeita, né, as exigências desse bem comum se exprimem em leis, que são emanadas da autoridade máxima. Então, a virtude da justiça social ou moral se exercerá assim. Da parte da autoridade, sejam quais forem as suas formas concretas, vai exigir que se promulguem e apliquem leis adequadas. Espera que está indo aí. Quer dizer, leis adequadas que a gente pode dizer produzem uma vitalidade da justiça social ou geral. Então, essas leis são expressões atuais e concretas do bem comum para essa comunidade, nessa situação e nesse momento histórico. Porque a lei, São Paulo já dizia, né, que a lei mata o espírito que vivifica. Então, nós temos que ter sempre a ideia de que uma lei, ela pode caducar, né? Vocês lembram, quem tem mais idade, como eu, que já estou velhinho, né, quando a gente ia à missa de manhã, só tinha missa de manhã. Por quê? A gente precisava ir para a igreja e assistir à missa em jejum, né? Evidentemente, as missas mais concorridas eram as mais cedo. 6, 7 horas da manhã estava cheio, porque senão as pessoas não aguentavam. Os mais jovens, os mais fortes, iam às 11, que era a última, não é? Não sei se vocês lembram disso, alguns podem lembrar. Por quê? Porque havia uma lei que dizia, missa à noite, não podia. Quem ia ficar o dia inteiro sem comer para poder assistir à missa à noite? Então, quando a igreja muda a lei, o que ela faz? Ela quer uma maior participação das pessoas, adequando a vida concreta das pessoas. Então, quando ela muda a lei, é para melhorar a vida das pessoas. Evidentemente, tem pessoas que não querem mudar, são contra qualquer tipo de mudança. Mas uma lei, ela tem uma raiz e uma explicação. A gente tem sempre que descobrir por que existe essa lei. Ela tem uma razão de ser. E se a gente não descobrir isso, a gente pode estar querendo manter uma lei que está caduca, né? E assim, na igreja, nós temos muitas leis que foram mudadas, né? Eu digo essa daí da comunhão, que hoje exige 1 hora antes da comunhão, tudo bem, é razoável. Então, veja, a igreja vai mudando para que os fiéis possam participar mais ativamente. E se não for assim, né? Hoje o Papa Francisco tem feito tantas coisas, né, na igreja, tem tentado mudar algumas coisas, está difícil, porque tem reações, tem gente contra ele, tem gente que, né, não quer saber, não, entendeu? Então, mas é por quê? Porque a gente está com uma ideia de lei caduca. Agora, isso da parte da autoridade, né? Da parte do súdito, dos membros do corpo social,
será reclamado o empenho pelo cumprimento das leis. Daí o nome de justiça legal. Depois de Aristóteles, São Tomás chama de justiça geral. A gente vê, assim, a importância do Tratado das Leis de São Tomás de Aquino na Suma Teológica. Até os juristas estudam esse Tratado das Leis de São Tomás, porque ele foi muito bem elaborado e a atualidade de seus princípios sobre a vitalidade e a caducidade das leis, em vista do que nós poderíamos denominar uma teologia da reforma das estruturas, é importante. Porque as estruturas precisam estar em constante movimento, não pode fixar como tal. Né? Então, o descaso do cristão comum pelas estruturas legais da sociedade ou da sua convicção de que se trata de problema profano, alheio a uma atividade virtuosa, vem a constituir uma grave falta de senso de justiça. Quer dizer, na sua expressão suprema, que é a justiça social. Então, se quisermos prolongar São Tomás de Aquino, nós temos que notar, por outro lado, todo o enriquecimento posterior devido ao advento da mentalidade democrática. Então, a autoridade encarregada do bem comum e da promulgação e execução das leis depende, finalmente, do cidadão. Este deve estar imbuído da justiça social, sob pena de a democracia se tornar uma farsa ou uma traição. Só para a gente lembrar, a igreja, ela tem uma história, né? E a democracia foi sendo, aos poucos, interiorizada pela igreja. Foi o Papa Pio XII, durante a guerra, em que ele fala que a igreja, que a democracia, não é contra a igreja. A igreja pode viver a democracia. Tanto que, inconscientemente, a igreja ela tem estruturas democráticas. Por exemplo, quem elege o Papa? É claro que é um grupo de cardeais que o Papa anterior escolhe, mas é uma democracia, a maioria que vence, metade mais um. E aí o Papa é eleito. É uma democracia. É uma democracia. Hoje, por exemplo, nós ouvimos falar muito dos sínodos. Não é? O que é um sínodo? O sínodo é a participação episcopal de um bispo, uma diocese, e ele quer ouvir os fiéis sobre os problemas. Então, porque os fiéis estão aí na luta, no dia a dia, e eles têm muita coisa para dizer. Se você não quiser ouvir e quiser repetir coisas do passado, simplesmente, evidentemente você vai falar chover no molhado. Mas se você ouvir as questões que o povo levanta, você pode repensar as coisas. Eu até contava para os meus alunos, né, que às vezes a igreja tinha, ou membros da igreja, eram tão assim alienados, tão fora da realidade, que na Alemanha, no século XIX, tinha um bispo que foi contra a instalação da luz elétrica. E ele argumentava assim: ora, se Deus quisesse que a noite fosse clara, ele teria feito a lua mais clara. Então, aí vocês veem, quer dizer, para você, então, tentar ir contra um progresso. Então, veja, a gente precisa ter um mínimo de bom senso, né, em certas coisas. Agora, a gente sabe também que, e uma coisa que a gente tem muito claro hoje, que progresso não é infinito. Progresso tem limites. Veja a natureza, né? Nós estamos destruindo a natureza, com poluição, com uma série de coisas. Então, veja, é preciso que a gente seja capaz de olhar para as leis, né? E ver que certas ideias que estão presentes na sociedade não levam a nada, ou levam à destruição. Então, precisamos ter cuidado com isso. Agora, a segunda coisa, o segundo problema importante é a destinação providencial dos bens temporais à universalidade dos seres humanos.
Quer dizer, é a questão do direito de propriedade. Isso deu muita tinta, né? Muita gente escreveu contra e a favor, tudo isso. Dentre os direitos essenciais à pessoa humana, destacamos este, em vista das dificuldades e complexidade da sua realização no mundo moderno. Então, nada de mais instrutivo do que a colocação desse problema por São Tomás, né? Ele estabelece uma dupla tese complementar. Tem duas teses fundamentais. Primeiro, ele diz: a destinação providencial dos bens temporais à universalidade dos homens, dos seres humanos. Quer dizer, todos os bens pertencem a todos. Agora, na visão teológica, São Tomás parte do domínio absoluto de Deus sobre as criaturas e da sábia disposição divina. As coisas devem estar a serviço das pessoas, e os bens temporais são destinados a prover a necessidade de todos os seres humanos. Então, correlativamente, cada ser humano tem o direito aos bens necessários e convenientes para uma vida humana na sua realização harmoniosa. Por outro lado, a virtude a que todo ser humano é chamado exige e pressupõe, normalmente, recursos econômicos suficientes. E aqui podemos completar esse artigo, né? Trata-se, nessa primeira tese, de um direito natural primário, e não haverá justiça social em uma comunidade se esse direito for violado, né? Quer dizer, se esse princípio não for levado avante. Então, por quê? Veja bem, nos padres da igreja existia isso muito claro. Os padres da igreja diziam que nós não somos donos das coisas que nós temos. Nós somos administradores. Daí, veja as parábolas de Jesus sobre administrador, lembra? Tem várias. Nós somos administrador. Então, por exemplo, eu tenho essa camisa, né? Eu falo, não quero mais essa camisa, eu vou queimar. Eu tenho esse direito. Ela é minha, eu comprei, paguei com meu dinheiro e tal. Eu não tenho esse direito. Quer dizer, por quê? Porque a camisa que eu estou usando, se ainda está boa e pode servir a outra pessoa, pela moral cristã, eu tenho que passar para alguém que possa usar. Porque eu usei, eu administrei a camisa, ela ainda está boa, pode ser usada, vai para outro. Eu não tenho o direito de destruir um bem. Percebe como é grave isso? Então, veja, a gente tem exemplos, por exemplo, os ricos que pegam notas de dólar, $100, e acendem cigarro queimando, né? Quer dizer, isso é crime. É crime. Porque você não tem o direito de destruir bens que podem ser úteis a alguém. Então, essa ideia da dimensão providencial dos bens temporais, a universalidade dos seres humanos, é um princípio, primeiro princípio fundamental, que a gente tem que ter sempre em mente. Agora, a propriedade particular ou pessoal dos bens, né? São Tomás sustenta assim, ele é realista, que a melhor maneira de realizar a destinação providencial dos bens, a universalidade dos seres humanos, vem a ser a apropriação, quer dizer, a posse dos bens, que, com a reconhecida, né, do poder que o indivíduo tem de administrar e dispor. Quer dizer, é a potestade que ele tem de dispensar as coisas, pessoalmente, os seus haveres, tendo em conta a utilidade comum. E a gente precisa entender bem isso, né? O ser humano não tem direito de gozar com exclusividade dos seus bens.
Acho que houve um problema na internet dele. Não entendi. Opa. Tá dando? Oi, houve uma queda da internet, Frei. Agora pode, né? Isso, agora O voltou. Papa João Paulo II dizia que sobre toda propriedade particular paira uma hipoteca social. Quando ele falou isso, as pessoas não gostaram muito, não, né? Porque toda propriedade particular, ela tem, se a gente aceitar o princípio primeiro do bem social, a universalidade dos bens, esse é o princípio fundamental. Né? Então, eu posso possuir alguma coisa? Na realidade, é a melhor maneira de você administrar um bem. Né? Então, a propriedade particular só será conforme ao direito natural na medida em que realiza esses benefícios sociais em um momento histórico determinado. Então, a propriedade, nas suas formas concretas, depende do direito natural secundário, quer dizer, da determinação das exigências do direito natural primário, pelos nossos costumes, pelas nossas leis. Né? Então, assim a gente pode ver que há uma subordinação das formas concretas de propriedade e de sua consequente legitimidade à realização do postulado primeiro do direito natural, que é formulado na primeira tese, na destinação providencial dos bens, à universalidade dos seres humanos. Então, essa doutrina se completa com a distinção entre o que é necessário, conveniente e supérfluo. Então, em relação à manutenção da vida humana. O ser humano tem direito, justiça comutativa, ao necessário e ao conveniente, quer dizer, aos bens exigidos para a subsistência e desenvolvimento de uma vida num plano verdadeiramente humano. Além disso, está o supérfluo, que deve ser dispensado em benefício dos outros. Dos necessitados, espontaneamente, no contexto medieval, São Tomás vai falar de dar o supérfluo aos pobres. Numa civilização mais complexa e numa economia dinâmica como a nossa, devemos prolongar os princípios de São Tomás, postulando uma circulação frutuosa da riqueza e uma intervenção do Estado para impedir desperdício e estagnação, o que prejudica o bem comum, cuja manutenção compete primordialmente ao Estado. Então, o Estado tem uma função importante de criar leis e o Congresso deve verificar, melhorar, né, e fazer as coisas direito para que a sociedade funcione direitinho. Então, vejam que a gente pode dizer que na nossa sociedade, na igreja, hoje nós falamos não em dar o supérfluo para os pobres, mas ser solidário. A solidariedade, os papas recentes, né, Paulo VI, João Paulo II, Papa Francisco, têm falado na necessidade de sermos solidários, quer dizer, dar. E aí vocês lembram da viúva que deu o que ela tinha para sobreviver para o templo. E Jesus faz aquele elogio, não é? Então, nós temos que pensar um pouco que ser solidário é talvez perder um pouquinho do que a gente tem para fazer o bem para os outros. Então, é nesse sentido que na igreja nós falamos em dízimo, nós falamos em ser solidários, nós falamos em fazer cestas básicas para os pobres. Quer dizer, a gente trabalha, e se hoje, suponhamos, eu moro em São Paulo, se nós tirarmos aquilo que a igreja faz de distribuição dessas coisas, nós provocaríamos um caos total na sociedade. Não sabemos como é que as pessoas iriam reagir. Então, a solidariedade tem mantido ainda, né, as pessoas meio pacíficas. Mas se nós não mudarmos as leis e as coisas piorarem, nós podemos correr um risco de ter uma convulsão social. Porque, evidentemente,
né? Tudo tem limites. E se nós não formos capazes de um equilíbrio social, a gente não aguenta. Então, num contexto social acanhado, a teologia de Santo Tomás destacou princípios de moral social bastante amplos e fecundos. Infelizmente, o pensamento cristão não esteve à altura de tirar todas as conclusões dessa doutrina e de aplicá-los aos novos e complexos problemas que foram colocados pelo capitalismo mercantil, pelo capitalismo industrial dos séculos seguintes, e hoje o capitalismo financeiro. Então, a moderna renovação cristã se apresenta como uma redescoberta da Bíblia, da liturgia, dos santos padres, dentro de um contexto constante com o magistério vivo e atual da Igreja. Né? Igualmente, vai se enriquecer com o reencontro da audácia e a lucidez de São Tomás de Aquino. Nós podemos condensar a doutrina de São Tomás a partir, especialmente, da Suma Teológica, tendo em conta os lugares paralelos. Né? Então, nós temos aqui essa doutrina que leva, então, a gente perceber que a justiça social ela é um tema sempre atual, sempre vai ser atual, porque a sociedade vai precisar disso para sobreviver. Se formos capazes de levarmos avante isso, tudo bem. Bom, era isso que eu poderia partilhar com vocês. Desculpe, eu estou ainda com a minha garganta ruim, sabe? Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma questão. Beleza, está aberto então aí as perguntas. Quem gostaria de perguntar, vamos aproveitar, né? Como diz Antonieta, aproveitar o potencial do Frei Márcio, né? Que tem uma... Isso mesmo, é. Eu queria perguntar o seguinte: eu tenho lido, eu tenho recebido alguns e-mails, alguns comunicados, dizendo que a extrema-direita da igreja, a parte sinodal, ganhou. Eu não entendi bem no que ganhou. Será que é verdade? Como é que é? Porque não sei o que aconteceu nisso daí. Olha, sempre depende do ponto de vista de quem fala, não é? Então, hoje nós temos tanta informação, tanto o que eles chamam de fake news, né, de informação as pessoas querem impor a sua visão e falam qualquer coisa, né, para dizer. Eu creio que, lendo um pouco, pelo que eu pude acompanhar, né, do Sínodo e tal, veja bem, a igreja tem mais de 2000 anos. Ela vai devagar. Mesmo as mudanças que o Vaticano II propôs, algumas foram implementadas, mas nem tudo. E tem alguns retrocessos. Né? Tem gente que não aceita o Vaticano II, tem gente que funda outra igreja, tem gente que insiste em celebrar a missa em latim, insiste em usar roupas antigamente, fazer aquelas piedades de outrora. Tudo bem. Isso é para mostrar que querem resistir a qualquer mudança, entendeu? Quer dizer, nenhuma lei, então não quer lei nenhuma. Então, essas pessoas, claro que falam e difundem coisas assim, e querem se apropriar daquilo que a igreja está fazendo, caminhando. Então, mesmo com o Concílio Vaticano II, há interpretações diferentes. A gente que, na época, dizia o seguinte: o Vaticano II rompeu com aquilo que a igreja era e procurou apresentar outra coisa. Aí vem o Papa, o Cardeal Ratzinger, na época, né? Diz, não, há uma continuidade. Então, veja, se você coloca o problema assim, ruptura ou continuidade? É um problema que, desde os inícios da igreja, foi assim. Quando, por exemplo, em Jerusalém, São Paulo acolhe um não judeu,
os judeus queriam que os novos que entrassem na igreja fossem circuncidados, né? Nós temos aí uma visão de continuidade com o judaísmo. São Paulo diz, não, não precisa mais circuncisão. Mas a igreja acolheu todo o Antigo Testamento, toda a tradição do Antigo Testamento foi acolhida pela igreja, mas foi interpretada à luz de Jesus Cristo. Entendeu? Então, existe ruptura e continuidade. O Vaticano II fez a mesma coisa. Ele tem texto, se você pegar um texto isoladamente, tá vendo? Olha, esse texto aqui é ruptura. Aí vem o outro e fala, não, mas tem esse aqui que é continuidade. Então, você tem que pegar o conjunto todo e ver o espírito que leva a essas mudanças. Então, no caso do sínodo é a mesma coisa. Eu acho que o sínodo, o Papa quis que todas as ideias viessem à tona, que fossem discutidas, tudo, né? Então, ele falou, olha, não vou fazer uma síntese eu mesmo, mas é preciso que a igreja sinta que existe um dinamismo aí dentro e que existem pessoas que querem fazer algumas mudanças. Então, por exemplo, algumas coisas não foram decididas, né? O sínodo não tem esse poder de decisão. Por exemplo, uma das coisas que se discute é sobre ordenação de mulheres. Não passou, não tem ainda consenso na igreja. Ordenação de homens casados é diferente, porque na igreja católica existem igrejas católicas ligadas a Roma com presbíteros casados. No Oriente, no Líbano, por exemplo, na África, na Índia, você tem comunidades cristãs católicas, né, ligadas a Roma, com rito diferente, em que os padres são casados. Então, quer dizer, a igreja do Ocidente, chamada do Ocidente, os padres são celibatários. Mas com a introdução dos diáconos casados, já houve pequeno avanço. Então, veja, a igreja vai avançando, dá um passo à frente, às vezes dá um para trás, entende? Vai indo, né? Eu me lembro, assim, que no começo tinha alguns lugares em que o diácono, não quero diácono batizando meu filho, não quero diácono fazendo casamento, nada disso, né? Hoje, a coisa está um pouco diferente. Tem diáconos que são excelentes, diáconos que são santos, eu conheço alguns, entende? Quer dizer, a recepção, ela pode mudar também. Então, veja, a gente tem que ter uma visão de conjunto e ver como é que a coisa funciona no todo. Então, é claro que sempre vai ter gente que vai puxar a sardinha, não, tá vendo? Olha, pega uma frase isolada e vai, não, tá vendo? A igreja agora é conservadora e tal. Aí o outro vai dizer, não, tá aqui, é progressista. Mas eu acho que isso aí não, não é fácil de você identificar, entendeu? Eu acho que existem passos e passos que a gente vai dando. A gente tem que estar atento a algumas coisas. Agora, é preciso ver as opiniões variadas, né? Muito obrigada. Então, viu, eu já entendi, sim. Sabe de quem que eu recebia? Do Plínio Correia, uma porção de e-mails, e falando, falei, meu Deus do céu. E sabe, Frei Márcio, eu traduzi todas as homilias do Frei Timothy no retiro pré-sinodal. Que coisa maravilhosa, sabe? Precisava divulgar mais tudo isso. Ele agora foi feito cardeal, né? Então, mas como é que se diz? É um prêmio aquilo que ele é, não é mesmo? Porque o que ele falou lá é uma maravilha, todo mundo precisava saber disso. Uhum. E fica assim, reduzido como é que se diz? Poucas pessoas sabem. Eu acho uma tristeza isso. Viu? Eu traduzi e passei por uma porção de pessoas. Mas não adianta, não sei se passam para frente, não sei. Vamos ver. Vamos ver. A gente tem no site nosso todo esse material. Tem. Muito obrigada, viu? Nada que isso. Maravilha.
Mais alguém gostaria de perguntar? Né, nós temos aí várias pessoas, viu, Frei Márcio? Conceição Sim. do Araguaia, Limeira, São Paulo, Itapecerica. Tem mais, o Rio de Janeiro, né, também está aí presente. Mais alguém gostaria de falar? Quanta coisa boa, né? Nós ouvimos, e Frei, a gente fica muito feliz com essa participação do senhor, principalmente nesse ano, né, da oração e um ano também do jubileu de Santo Tomás de Aquino. Com Certo. certeza, muitos anseios aí, fica aí a sugestão também da Antonieta, né? Nós aprofundarmos, né, Antonieta, nessas publicações que são feitas, e os outros também a gente está atento. E a live de hoje, Frei, está também agora, né, pelo Google Meet e também pelo YouTube. Com certeza, né, estará aí com uma participação, né? Depois você me manda, porque o pessoal que não pôde participar da comissão, eles me pediram que depois... Ótimo. Isso, a gravação está sendo feita e nós vamos disponibilizar, sim. Né? Tanto não só para o senhor, mas para os outros grupos também. Tá bom. E alguns estavam até perguntando aqui pelo chat, né? Quem são os grupos dominicanos, né, que estão aqui presentes? Então, são várias fraternidades leigas e o grupo também do senhor. Até se o senhor quiser falar quem é o grupo, né, social ambiental do Frei Tito, é bom para a gente estar divulgando também. Nós temos uma comissão socioambiental. O que é isso? É a lâmpada. Apaga, então. Apaga? Apaga. A comissão socioambiental, Frei Tito de Alencar, ela foi criada quando eu era pároco em São Domingos. Né? E agora a gente ficou um pouco mais independente, então mudamos o nome, né? E é uma comissão que quer trabalhar a partir das encíclicas do Papa Francisco, né? As duas encíclicas Fratelli Tutti e a primeira encíclica dele, né, sobre esqueci o nome agora. São duas encíclicas importantes sobre a questão ambiental. Então, nós estamos procurando nos inteirar dessas questões. Fizemos várias lives, está tudo no YouTube. Lives, por exemplo, começamos com uma live sobre o lixo. Nós temos lixo, né? Todo mundo tem lixo, né? Então, o que a gente faz com o lixo? Joga fora. Mas ele pode ser reciclado, pode ser aproveitado. Então, hoje, você tem fábricas, né, que trabalham com o lixo, né, e dá emprego para muita gente, em vários lugares. É impressionante. Então, a gente tem que saber dessas coisas, entendeu? Nós temos várias questões climáticas, por exemplo, agora na Amazônia, vocês viram, né, tá todo mundo falando, né, os rios secaram. Os rios, grandes rios da Amazônia, seco. É um fenômeno, assim, que preocupa. Então, veja, a gente também quer saber, porque, veja, nós que moramos em São Paulo, a gente está lá bonitinho, respirando, né? Mas de onde vem a nossa a chuva? De onde vem os rios chamados aéreos? Vem de lá do norte. E está tudo conectado hoje. Então, a gente tem que saber disso, porque você, acabando com a Amazônia, você vai desertificar São Paulo. A consequência é essa. Então, a gente tem que saber disso. Como é que os cientistas estão trabalhando isso? O nosso grupo foi visitar o INPE, você já ouviu falar, né? O Instituto lá de São José dos Campos. Então, é uma coisa importante também. Eles fazem trabalhos, monitoram o clima no Brasil inteiro e tal. Então, veja, a gente procura, então, divulgar esses conhecimentos com pessoas qualificadas, né? Então, nós temos uma lista grande de todos os nossos trabalhos na internet, no YouTube. Vocês podem até assistir se quiserem. Eu posso até expor para vocês a lista, né, das lives. Então, para a gente poder saber, né, que está acontecendo tanta coisa aí, né? Nós vemos aí certas situações que são preocupantes, né? E a gente está bem agora, né? Agora deu uma chuva e tal,
Mas, de repente, dá uma chuva aí, acaba com tudo, como no Rio Grande do Sul, né? Então, de repente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? A situação está realmente preocupante. E a ONU tem alertado, o Papa tem alertado, né? As grandes autoridades, os cientistas têm alertado. Agora, vocês viram na COP, né? Na COP, lá no Azerbaijão, né? Eles estão discutindo esse tema. É um tema fundamental. E depende dos dirigentes mundiais. Se um dirigente, como agora no americano, né, que foi eleito, ele diz não, vou perfurar petróleo, vou continuar poluindo bastante e tal, quer dizer, é um atentado à vida, né? É uma coisa séria. Por exemplo, agora ele está nomeando gente, tem um lá que vai expulsar 18 milhões de pessoas dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, vai expulsar essas pessoas que trabalham naquilo que os americanos não querem trabalhar. Então, quer dizer, um tiro no pé, eu acho, sabe? Eu vi na Europa, quando eu morei na Europa, na Suíça, tinha muitos trabalhadores portugueses, espanhóis, italianos, que faziam um trabalho que o suíço não faz. Então, eles precisavam desses imigrantes. Então, acolhiam. Então, veja, entram imigrantes na Europa e querem entrar muitos lá, porque é país rico, né? Como nos Estados Unidos, país rico. Então, vai. Mas a gente tem que ter regras, tem que ter leis e tal, não há dúvida. Mas vejam bem, é preciso, então, desenvolver os países. Esse é o grande desafio, né, que a ONU deveria fazer. A gente sabe que, infelizmente, a ONU é, às vezes, letra morta, né? Não deveria fazer. Bom, gente, espero, então, que, se vocês quiserem, depois que... Com certeza, se o senhor puder disponibilizar para nós o Alguma coisa link, assim, vamos ver tudo, aqui né, no a gente texto. poder divulgar. Então, vocês podem... Isso. Vai ser muito importante a gente estar divulgando, que é algo que a gente vai estar sempre precisando, essa discussão do meio ambiente, e estar sempre bem informados, né? Com a informação Certo. correta. Isso é ótimo. Tá bom. Olha, nós vamos pedir mais uma vez, agradecer imensamente a disponibilidade do senhor, viu, Frei Márcio? Foi ótimo. Com certeza, de grande proveito para todos nós. Tá E bom. vamos pedir ao senhor para nos dar uma bênção. Né? Nós estamos aí iniciando aí, né? Mais uma semana, e com certeza a gente pede aí a sua bênção para a gente estar nos fortalecendo cada vez mais enquanto leigos dominicanos. Tá bom. A nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. E o Senhor Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, uma boa noite para todos vocês. Espero, então, encontrá-los outras vezes. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Boa noite, muito Muito obrigada. obrigada. Boa noite, tudo bom. Obrigada mesmo. Grande abraço. Outro. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Oi? Ah.